Muito bem, pessoal. Estamos aí fechando a nossa série, nossa última semana, sobre uma série que acompanhou esse mês com o tema Sem Ofensa. Reflexões para nos fazer pensar sobre essa verdade, sobre esse tema sem ofensa e nos ensinar, a partir de uma ótica cristã da palavra de Deus, como lidar com essa realidade. E para a gente pensar sobre essa realidade, tem uma frase que eu vi num aplicativo, nesses aplicativos de Bíblia online, e que eu quero compartilhar com você para mostrar dessa base que não é do meu tema de hoje, mas é de todo mês para a gente pensar no sem ofensa. E a frase é a seguinte: vivemos em uma época em que sentir-se ofendido parece tão comum quanto estar vivo. Quase todas as pessoas ficam epicamente ofendidas por alguma coisa. Quase todos têm problemas de relacionamento, e essa não é a vontade de Deus. A ofensa pode acontecer, mas permitir-se ficar ofendido é uma escolha. Olha essa realidade e vê se não é uma verdade. É quase a regra que quem respira se ofende. Que quem está vivo em algum momento está ofendido com algo que alguém falou, com algo que alguém mostrou, com algo que alguém deixou de falar, com algo que alguém postou. Vivemos num ciclo onde parece que a regra realmente é estar ofendido. E eu gostei do termo que usou aqui, ficam epicamente ofendidas. É cada show que a pessoa ofendida dá. Já perceberam um ofendido? Que showzinho maravilhoso! Fica epicamente ofendido por alguma coisa. E quase todo mundo entra nessa do sem ofensa, desse de estar ofendidos. E é meio normal. Se eu fosse dar uma de profeta e falasse, Deus está revelando que você tem um problema de relacionamento, você ia dizer, profeta, está falando de mim, amém. Quase todo mundo tem problema de relacionamento, e essa não é a vontade de Deus. A ofensa pode acontecer, mas permitir ficar ofendido é uma escolha. Eu gosto de uma frase que diz assim: o ofensivo não sabe o que é alegria, e o ofendido não encontra alegria. Uma pessoa que usa do mecanismo de ofender alguém não sabe o que é alegria. Se precisa alguém ficar mal para você se divertir, você não aprendeu o que é alegria. Se a tua risada precisa machucar alguém, ofender alguém, ferir alguém, você não sabe o que é alegria. Se a tua satisfação precisa ter alguém que vai se ofender e ficar mal com o que você fala, você tem que entrar na escola de aprender o que realmente é uma verdadeira alegria. Mas também, meu querido, preste atenção, o ofendido não encontra alegria. Uma pessoa que vive nesse mecanismo de que tudo se ofende, nunca vai dar um sorriso leve. Nunca vai ter paz, nunca vai botar a cabeça no travesseiro e ficar bem. O que a gente faz? Se a regra é que todo mundo se ofende, e a gente sempre entende que o ofensivo é o outro, e que o ofendido é o outro, mas é tão verdade que essa palavra passa por nós. E por isso que hoje eu quero te ajudar, e a palavra de Deus quer nos ajudar, a partir de 3 verdades que acontecem sobre alguém quando... três verdades sobre quando alguém fala mal de você. Vamos olhar para 3 coisas que na verdade é uma verdadeira lição para te fortalecer, para você criar uma segurança, algo que vem de Deus para a tua vida, para você ser uma pessoa que aprende a lidar nesse mundo infinito de ofensas, de ofendidos, ofensivos, nos quais nós fazemos parte, nos quais os nossos relacionamentos fazem parte, os nossos sentimentos fazem parte. E volta e meia a gente está vendo que a gente está nesse jogo. Hoje vamos ver 3 lições, 3 verdades que a gente vai aprender junto, que você vai levar por aquela porta, para a tua semana, para a tua vida, para você não ser mais tão ofendido, tão ofensivo, tão escravo desse sistema de viver uma vida pela metade, de viver uma vida que não é leve, que não é alegre, que não experimenta o que realmente é uma pessoa que aprende isso. E a primeira grande verdade para nós surge de uma frase de Tomás de Kempis no seu livro Imitação de Cristo. Tomás de Kempis diz assim: não dês grande importância em saber quem está por ti ou contra ti, mas cuida que Deus seja sempre contigo em tudo o que fizeres.
E essa é a nossa grande primeira verdade sobre esse mundo do falar mal, de quando alguém fala mal de nós, a gente fica sabendo. Você já teve essa frase chegando para ti? Fulano falou mal de você. Já ouviram essa frase? Ela é ruim, ela incomoda um pouco. Tem gente que se acostuma e depois já nem acha mais ruim, mas é ruim. É uma frase que você pensa, alguém falou mal de mim, como eu administro isso? Primeira grande verdade sobre isso é que nós realmente deveríamos pensar o que Deus pensa sobre mim. Como Deus olha a maneira que eu vivo? O nosso problema é que a gente gasta a vida, dedica a vida, pensa na vida, se importa com o que os outros falam. E pouca atenção damos para aquilo que Deus nos fala sobre isso. Não dês tanta importância para saber quem está por ti ou contra ti, mas cuida que Deus seja contigo em tudo o que fizeres. Jesus, quando começou o seu ministério, ele ouviu uma voz dos céus que disse para ele, tu és meu filho amado. E antes disso, não aconteceu nada, mas a Bíblia diz que depois que Jesus ouviu essa afirmação, ele começou o seu ministério na terra. Ou seja, a verdade que movia Jesus para enfrentar oposições, para enfrentar vozes contrárias, para enfrentar ofensas, era uma segurança naquilo que Deus falava sobre ele. O Pai dizia, tu és meu filho amado. Tu és meu filho amado, era uma grande verdade para Jesus. E fazia com que ele tivesse força para enfrentar qualquer problema. Nós cantamos, nós louvamos dizendo, mais rejeitado entre os homens e ainda assim suportou nossas dores. Jesus viveu com uma grande verdade, em meio a tudo que falavam sobre ele, ele olhava para quem Deus dizia que ele era. E meu querido, talvez você anda muito ofendido com a opinião dos outros e tem dado pouca atenção para aquilo que Deus fala sobre você. Eu estava numa viagem de 2 semanas para a Turquia e para a Grécia, e preguei em alguns lugares que mexeram muito comigo, mas eu acho que um dos que mais mexeu foi quando eu estava no sítio arqueológico da cidade de Corinto. Porque de repente eu estava com a Bíblia aberta, pregando sobre 1 Coríntios, exatamente no lugar onde aconteceu aquele texto. E nessa epifania, o primeiro texto que eu abri foi quando Paulo estava em Atos, e que tem tudo a ver com esse primeiro ponto. Atos capítulo 18, versículo 9 a 11, diz assim. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão. Não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você. E ninguém lhe fará mal nem o ferirá, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante 1 ano e meio, ensinando-lhes a palavra de Deus. Paulo estava em Corinto e havia perseguição. Pessoas o perseguiam. Pessoas tentavam calar sua voz. Pessoas o ameaçavam. Inclusive nas suas viagens missionárias, Paulo ouvia, tagarela, fica quieto. E em meio a toda a pressão que Paulo sofria, Deus falou com ele. E Deus disse para ele, não tenha medo. Continue falando. Não fique calado. Eu estou com você. Qual foi o resultado? Paulo ficou mais 1 ano e meio ensinando a palavra na cidade de Corinto. E Deus usou ele naquele lugar. Muitas vezes Deus quer te usar em alguns lugares que, se você não entender que vozes contrárias são simplesmente parte de quem quer fazer o certo, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Se cada opinião dos outros te para, se cada vez que alguém fala alguma coisa, isso te paralisa, você não chega em lugar nenhum. Se você tem dado vozes para aqueles que falam coisas sobre você, que mancham a tua vida, cuidado, você não vai fazer nada. Você não vai sair do lugar. Quando alguém fala mal de você, a primeira coisa que você tem, eu vou chegar no terceiro ponto aí, mas uma coisa é que realmente algumas coisas que falam sobre você é verdade, aí você tem que mudar. Mas uma coisa que realmente você tem que pensar é que Deus fala, isso ninguém pode negar. E Deus falou para Paulo, não tenha medo, não cale a boca, eu quero que você fale, mesmo que tem gente falando o contrário. Deus não te chama
para projetos individuais e te dá coragem para fazer coisa que não deve. Mas quando Deus te chama para fazer algo e você se cala, você está ouvindo a voz errada. E isso tem a ver com o primeiro pilar que eu queria falar para você, dessa primeira verdade, que é identidade. Quando você sabe quem é e a tua identidade é formada em Deus, vozes contrárias não têm força para aquilo que Ele fala. A primeira coisa quando alguém fala mal de você é: Deus concorda com essa opinião? Se Deus concorda, tem que mudar. Ou é: eu estou fazendo a vontade de Deus, é por isso que falam? Continue sabendo quem você é. Segunda verdade, essa eu acho bastante divertida. Freud dizia assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Essa é legal, né? Quando alguém fala mal de você, a primeira coisa que você deveria lembrar não é se ofender, mas é lembrar que o problema maior quando alguém fala mal é que tem alguém falando e o problema é todo dele. Talvez esse é um dos temas mais delicados na nossa fé cristã, que o primeiro a gente até lida bem, mas esse segundo, é impressionante como pessoas cristãs gostam de falar dos outros. Estou falando como alguém que é de dentro, não como alguém que é de fora. É impressionante como o nome daquele da igreja vira assunto de mesa, vira assunto do carro. É impressionante. Meus queridos, isso é totalmente contrário com o que Deus te chamou para ser e fazer. Você deveria erradicar da tua vida comentários sobre outras pessoas. Você não vai achar uma página na Bíblia que Jesus fazia isso. E a gente vive fazendo. A gente vive falando mal dos outros, vive comentando sobre a vida dos outros. E a Bíblia é categórica em dizer: para com esse negócio. A primeira coisa é: você fica muito mal quando falam de você. Lembre dessa verdade. Quem está falando mal de mim, isso mostra mais quem ele é do que quem eu sou. Só que a gente se acostumou tanto a falar mal dos outros que a gente nem percebe mais. Mas a grande verdade é feio para quem fala. Tem uma frase que eu gosto de dizer que é: eu prefiro o seu comentário do que o comentarista. Eu prefiro o seu comentário do que o comentarista. Mas é claro que eu também já caí nesse pecado, nesse erro, de me pegar falando mal de outras pessoas. Todos nós já passamos por isso. E Tiago é bem categórico quando ele nos diz em Tiago capítulo 4, versículo 11 e 12: irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem é você para julgar o seu próximo? Qual a possibilidade que esse versículo te dá para negociar falar de alguém? Nenhuma. A Bíblia diz: cala a boca. Para de falar mal dos outros. Para de ter na tua mesa, no almoço de domingo, o nome de pessoas. Para de ter nas tuas viagens no carro comentários sobre pessoas. Para com esse negócio. Não falem mal uns dos outros. Quem você pensa que é? Para. Quando você está falando dos outros, você não percebe, mas está escancarando quem é você e não quem é o outro. Quando Pedro fala de Paulo, está mostrando: esse Pedro não presta. E ele pensa que o problema é Paulo. Não é. Isso tem a ver com o segundo pilar da nossa mensagem, que é integridade. Quando alguém fala mal de você, o teu caráter deveria te mostrar pelo menos uma coisa, que é: que bom que não sou eu que estou comentando de outras pessoas. O primeiro sentimento deveria ser: que bom. Já pensou? Fulano falou mal de você, você diz: oh, coisa boa. Por quê? Porque não sou eu que estou falando. A gente precisa amadurecer nessa verdade. A gente precisa parar com essa negociação de viver esse pilar da ofensa, achando que quem fala mal de alguém ganhou um prêmio em ter algo para falar. E a gente deveria entender que o prêmio é saber que não fui eu que fiz isso. Quando alguém fala mal, a primeira coisa tem a ver com a tua identidade. O que importa é o que Deus fala. A segunda coisa tem a ver com a tua integridade. Importante mesmo é se não é você que está falando. Deixa o outro falar. O problema realmente é dele. A terceira lição, essa é bem divertida também.
É uma frase de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon diz assim: quando alguém falar mal de você, não fique chateado, pois você é muito pior do que eles pensam. Já aconteceu que alguém fala de você: nossa, fulano é egoísta. E você ficou profundamente ofensivo. Como assim eu sou egoísta? Fala a verdade, meu querido. Você é muito mais egoísta do que o comentário que alguém faz. Fulano é apegado ao dinheiro. Fala a verdade, meu querido. Se ele soubesse como você realmente é apegado ao dinheiro, ele vai ver que o que ele falou não é quase nada. Ah, porque fulano isso, aquilo. Às vezes os comentários que fazem de nós são tão pequenos perto da realidade de quem somos, mas a gente fica profundamente ofendido. Como falaram que eu não dou conta? Você não dá mesmo. Como falaram que eu sou egoísta? Você é mesmo. Ah, ele é materialista. Aí você lá por dentro sabendo que é cheio de coisa materialista, dizendo: não acredito que falam isso de mim. Sempre me dou para as pessoas. Para com isso. A realidade, quando alguém fala mal de nós, deveria ser também: que bom. Se ele soubesse quem eu realmente sou, ele vai ver que o comentário dele foi quase elogio. Porque a minha verdade é muito pior do que isso. O que você faz diante dessa verdade? Por que você tenta lutar para dizer que você não é isso, se você sabe que você é pior? Quer provar para quem? Tem uma pessoa que te conhece. E para isso, o terceiro pilar, quando alguém fala mal de nós, é sinceridade. Sabe o que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 1,15? Olha o que ele diz. Essa palavra é fiel, ou diz, é totalmente verdade o que eu vou dizer. É digna de aceitação. Isso precisa estar bem claro para todo mundo. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. A gente vive dizendo: eu sou o melhor. Meu filho é o melhor. Meu trabalho é o melhor. Minha performance é a melhor. No trabalho eu sou o melhor. Se alguém faz um comentário sobre a gente, vem aquela ofensa épica. Mas se a gente fosse bem sincero, assim como Paulo, diante de Deus, a gente diria: eu sei quem eu sou. Eu sou o pior. Eu sou pior do que vocês pensam. Eu sou pior do que vocês comentam. Eu sou pior. O apóstolo Paulo, ele olha para quem Jesus é. Ele olha para a verdade de Jesus. E quando ele olha, descobre, enxerga a verdade de Jesus, ele reconhece uma grande verdade. Ele é muito pior. Sabe, meu querido, quem sabe de toda a série sobre ofensa, de toda a série sobre ser ofensivo, essa é a palavra mais próxima de nós. Quando alguém fala mal de nós. Já pararam para pensar nisso? Eu acho que o que é mais próximo de nós é isso, é quando alguém fala mal de nós. Como é que você lida com isso? Eu quero convidar você para olhar para essas três verdades. Identidade. Quem é você? O que você tem ouvido? O quanto você dá ouvido para o que Deus fala e para os comentários de outras pessoas? Qual é a tua identidade? Qual é a voz que realmente chama a tua atenção? Qual é a aprovação que realmente você deseja? Qual é a tua verdade? Por que você anda o tempo inteiro lutando, sendo ofendido, sendo ofensivo, sem perceber a verdadeira identidade de filho amado? Como anda a tua integridade? Sempre ofendido quando alguém fala mal, mas você tem cuidado para não falar dos outros? Você realmente teria coragem de fazer uma análise sobre a tua vida e dizer: estou fora? O que você fala tem revelado sobre você?
e sinceridade. Ronaldo Lidório, em um dos seus livros, ele fala sobre a palavra sinceridade. Ele diz que sinceridade é um termo latino que significa sincera. Sincera. Por que sincera? E ele diz o seguinte: na antiguidade, as pessoas faziam obras artesanais, e quando aquelas obras estavam ganhando forma, nas mãos do artesão elas ficavam com algumas falhas. Não ficava perfeita. Mas o artesão, ao terminar aquela obra, ele pegava ela, e quando ia colocar para vender, para exposição, quando os outros estavam prestes a ver aquela obra, ele cobria com cera. Para todo mundo olhar e dizer, não tem defeito nenhum. Quando Deus chama Salomão para ser rei, ele diz, eu quero que você aprenda a ter a sinceridade do seu pai Davi. Semana passada o tema foi sobre Davi. Alguém que, sem ofensa, descobriu que estava errado. Mas que Deus se agradava demais daquele coração, porque era um coração sem cera diante dele. Era um coração que diante dele dizia, realmente eu sou assim. Realmente, eu não crio uma obra com cera para que os outros vejam e façam comentários. Realmente, diante de Deus, esse sou eu. Arrancando toda a cera e dizendo, eu sou assim com as minhas falhas. Eu sou assim com os meus erros. Eu sou assim com as minhas ofensas. Eu sou assim com os meus teatros artesanais que eu exponho para os outros. Mas o Senhor sabe quem eu sou. E o que Deus diz para mim e para você? Você é um filho amado. Você que é pecador, você que reconhece diante de Deus que é o pior, tem um Deus que em Jesus revela a tua identidade e diz que por causa da cruz, toda rejeição, todo pecado, toda ofensa, não tem mais força na tua vida. A verdade, a identidade, a integridade e a sinceridade te levam a querer uma vida diferente. E nessa noite, quando nós estamos nessa reflexão, o convite é para que você aprofunde a tua vida e se faça essa pergunta diante de Deus. Você ainda vive na imaturidade, na superficialidade? Está sempre ofendido? Fala a verdade. Não é uma escravidão? Não é ruim viver chateado com alguém? Não é ruim botar a cabeça no travesseiro, incomodado com o que aconteceu naquele dia? Fala a verdade. Você que vive falando mal de alguém, fala a verdade. A vida tem sabor. As tuas orações têm sabor. Olhar no olho das pessoas tem sabor. Sabendo quanta coisa você tem falado. Você consegue. E você que vive na sinceridade. Dá para ficar falando mal dos outros e viver argumentando, sabendo quem você é? Dá mesmo para se apegar numa ou outra ofensa que fazem, sabendo a realidade sobre você? Nessa noite eu quero te convidar a ser sincero diante de Deus. E pedir para que aquilo que Jesus fala molde a tua identidade. Um filho amado que com aquilo que descobre sobre quem é, quer transformar o que faz. E quer viver uma honestidade diante de Deus. Te coloque de pé. O quanto essa palavra, o quanto esse mês, o quanto essa série tem mexido contigo. Como é que é você nesse campo das ofensas? Em meio ao mundo que vive ofendido, que vive com problemas, que vive sem paz. O convite dessa série é que você seja leve, que você seja forte, que você seja um filho de Deus. Feche teus olhos, vamos falar com o Pai. Pai querido,
sem cera, o Senhor vê os buracos do quanto, quando alguém fala mal de nós, nós somos vulneráveis, somos ofendidos, não sabemos lidar, somos tão vulneráveis que o nosso mundo é um teto de vidro, que mesmo que quando alguém está fazendo algo errado, e escuta que está errado, a pessoa fica tremendamente ofendida. E pouco reflexivo. Senhor, nos liberta dessa prisão cheia de cera, que nos faz realmente acreditar que todo comentário sobre nós é um comentário injusto. Nos faz chegar ao cerne de perceber o verdadeiro comentário sobre a nossa vida, que é a tua voz que nos diz: você é um pecador que encontrou a graça de Deus. E a tua identidade carrega uma verdade, que é aquela que diz: tu és meu filho amado. Forma a nossa identidade no teu amor, Senhor. Transforma a tua igreja, Senhor. Se nós aqui nessa noite, Senhor, sairmos dispostos a lutar contra esse vício da ofensa, contra esse vício da mágoa, para viver uma vida de paz, uma vida de identidade, integridade, sinceridade, nós vamos viver uma verdadeira transformação na nossa vida e na nossa história. E é por isso que nós queremos sair daqui, Senhor, firmados na verdade de quem o Senhor diz que nós é. Perdoa os nossos pecados, os nossos enredos nesse mundo de falar mal, de ser ofensivo e ofendido, e nos leva hoje para uma nova vida que experimenta a paz, uma vida que experimenta a verdade, uma vida que experimenta a tua liberdade. E assim, Senhor, nós nos entregamos nas tuas mãos. Não nos deixe esquecer esse recado dessa noite. Não nos deixe esquecer essa verdade. E nos ajuda. Ajuda a perdoar. Ajuda a não repetir mais os mesmos comportamentos. A não cair mais nos mesmos vícios. A não ter mais as mesmas manias diante de ofensivos e ofendidos. Mas a viver uma vida que é para o teu louvor. E nos ajuda, Senhor, a partir da cruz, do que o Senhor fez por nós.